graça e a paz, irmãos. Deus os abençoe. A palavra de hoje está em Marcos, capítulo 9, versículos 14 ao 29. Trata sobre a cura de um menino que tinha convulsões. E diz o seguinte: quando chegaram onde estavam os discípulos, viram ao redor dele uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou muito surpresa e todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou: o que estás discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Onde quer que eu apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, arranja os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportá-los? Traga-me o menino. Então eles o trouxeram. Ao ver a Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão e o endemoniado caiu ao chão, rolava espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes? Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Então o espírito saiu, gritando e agitando-o muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, levantou e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhe respondeu: essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. Pois bem, meus irmãos, meditando sobre esta passagem, sobre esse acontecimento, eu fiquei me questionando: será que essa foi a primeira vez que os discípulos se depararam com aquela situação de alguém endemoniado? Por que eles não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem? E aí eu voltei 3 capítulos antes do livro de Marcos, no capítulo 6, versículo 7, Jesus chamou os 12 e começou a ensiná-los e após enviou-os em duplas e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. No versículo 13 do capítulo 6 de Marcos, diz que eles expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então, por qual razão eles não conseguiram, desta vez, expulsar os demônios? Eu cheguei à simples conclusão de que nós sabemos da nossa fragilidade e das nossas limitações. Isso fica muito caracterizado nesse fato de que nós esquecemos rapidamente, facilmente, os ensinos que recebemos de Jesus. No caso, os discípulos esqueceram rapidamente o que Jesus os havia ensinado anteriormente. E trazendo para a gente, nós também somos limitados, falíveis, frágeis, e geralmente esquecemos das instruções que nos são passadas tão rapidamente, esquecendo-nos de que Jesus nos deu poder e autoridade sobre o mundo espiritual. E onde nós podemos hoje buscar instruções? Na palavra de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos realizar maravilhas. Jesus disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos realizar grandes obras. Então, nós não utilizamos essa fé, embora o tamanho de um grão de mostarda, para realizar grandes obras, porque nós esquecemos de quem nós somos, esquecemos das instruções que a palavra de Deus nos dá. E aí esperamos que ou o pastor ou o irmão mais espiritual, né, realize aquilo que nós também podemos realizar, porque Jesus deu poder e autoridade aos discípulos, não a alguns, mas aos discípulos. Então que podemos tomar posse, né, desta palavra e que possamos estar convidos, atentos às instruções
que encontramos na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.